Fala, Leão, seja bem-vindo a mais um podcast Eletricista Classe A, o podcast que vai fazer você, eletricista independente, se transformar no eletricista classe A. Eu me chamo Everton Moraes, líder do movimento Desperta Leão. E eu sou o Victor Vitoriano. É isso aí. Hoje, todos os podcasts, na verdade, né? Você vai acompanhar com a gente aqui o desenvolvimento de 4 pilares para que você consiga, então, se tornar um eletricista classe A. Quais são esses pilares? A qualificação técnica decisiva, porque você tem que entender que ser bom tecnicamente é uma obrigação e não um diferencial. É isso que você tem que ter em mente, com certeza absoluta. Ser bom tecnicamente não é diferencial, não esqueça isso. O orçamento incontestável é um outro pilar que você tem que desenvolver também, porque o orçamento, ele na verdade não é uma lista de serviço ou uma lista de itens que você vai vender para o seu cliente. Não é uma mensagem do WhatsApp, não é um e-mail simplesmente. Ele é um documento estratégico para conseguir gerar valor no seu cliente para que você consiga vender para ele. Terceiro pilar que você vai desenvolver é a máquina de atração de clientes, porque você precisa ter clientes todas as semanas. Aliás, é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, né? Exatamente. E o quarto e último pilar que você precisa desenvolver é o fechamento inevitável. O fechamento inevitável é a arma mais poderosa que você vai ter para conseguir vender o seu serviço, mesmo sendo mais caro do que o seu concorrente desqualificado. Ou melhor, o Zé Faísca. Bom, e aí, Victor? E aí, Everton? Bora então para mais um podcast. É isso aí. Hoje para falar um pouquinho aí da nossa máquina de atração de clientes, né? Exatamente. Fazer esses caras literalmente ligar o interruptor da máquina de atração de clientes para que eles consigam ter clientes todas as semanas. Isso, um super imã. Super imã de atração de clientes. Isso aí, o magnetismo de atração de clientes. Nossa, exato. Ficou ruim essa parte, né? Tudo bem, vamos lá, né? Bom, então a gente vai trabalhar aqui hoje um pouco sobre como é que a gente tem e quais são o mínimo necessário para que você consiga construir essa máquina, que é, na verdade, você atrair os clientes todas as semanas. Mas eu quero também colocar aqui nesse podcast um pouco dos principais erros e crenças que esses caras que estão ouvindo a gente aqui cometem, que esses leões que estão ouvindo aqui cometem, e eu quero que eles parem de cometer esse erro. Exato. E é obviamente, né? Como se trata de uma máquina, as pequenas engrenagens elas vão fazer as coisas acontecendo, né? Exato. Principalmente quando nós chegarmos aqui na parte do... enfim, bom, vamos lá. Já, né? A gente tem um roteiro aqui, né? Quem está no YouTube acompanhando está vendo a gente com uma folha de papel na mão, que é o nosso roteiro aqui. Nosso trabalho aqui foi bem pensado para gerar o máximo de resultado para vocês, né? E uma coisa que é importante, das maiores dores que a gente escuta dos nossos alunos da imersão, ou mesmo das pessoas que seguem o nosso trabalho, que são eletricistas independentes, bate no peito, né? Bate no peito mesmo e fala assim, não, aqui eu tenho meus clientes, a maioria são indicados, né? E, ter o cliente por indicação é bom, né? É bom, mas também pode ser ruim. Exato. Ou como assim, Everton? É ruim ter cliente por indicação? Por que você acha que é bom ou ruim? Porque, na realidade, a indicação ela pode acontecer, como ela pode também não acontecer. E aí, se ela não acontece, você vai fazer o quê? Vai ficar esperando o cliente cair do céu? Não dá para esperar, né? Exato, porque o que a gente costuma falar bastante é assim, eu não posso terceirizar o meu maior ativo da minha empresa. O maior ativo da empresa de quem é independente é os clientes. São os clientes que chegam todos os dias para que eu tenha efetivamente clientes todas as semanas, né? Porque a gente sabe, eu falo de chegar todos os dias, porque sim, você vai receber solicitações todos os dias. Alguns clientes você vai simplesmente resolver não atendê-los, porque não faz sentido para você. Outros você vai atender e isso fecha com que você tenha clientes toda semana. Esse é o nosso contexto aqui. Mas, olhando para a indicação é terceirizar todo o processo de aquisição de clientes. Quando eu converso com um eletricista e falo assim, qual que é mais ou menos a porcentagem sua de indicação para a aquisição de clientes, né? Cara, 80% dos meus clientes são indicados. Eu vejo um sério risco, um problema eminente que é o que você falou. Tem mês que eu tenho indicação, tem mês que eu não tenho indicação. E aí ficar sentado com a bunda no sofá, esperando o tempo passar, não dá. Exato. E tem um ponto importante aqui, Everton, que é o seguinte. Muitos eletricistas, eles saem do CLT e passa ali a ser independente. Ocorre uma transição, né? Sim. Quando a pessoa sai do CLT e vai para a parte de independente.
Então, essa transição, ela muitas das vezes acontece porque ele está prestando pequenos serviços, que acontece por indicação, né? Um tio, uma tia, um primo. E aí, quando isso começa a se tornar muito rentável, eles acabam saindo do CLT e passa a ser só independente. Mas olha que coisa, é um esforço tão grande o eletricista sair do CLT e ir para o independente, só que não pode parar por aí, não é? Não. Porque esse, na verdade, eu acho que é o esforço mais difícil. Talvez montar essa máquina de atração de clientes não dependendo de indicação seja só próximos passos que não são assim, tão difíceis de dar, né? Não são, então, tem passos que são difíceis e tem passos que não são difíceis. Tem passos que são simples e tem passos que eu não devo dar, que são os atalhos, né? Ser simples é diferente de atalho. Por exemplo, uma coisa que é difícil para o elitista independente. Criar um anúncio no Google do jeito certo para atrair clientes toda semana. É possível, não é possível? É possível. A gente consegue ensinar isso para eles, não consegue? Sim. Mas eu vou ensinar agora para a pessoa que ainda não passou pela imersão. Não tem como, porque tem que despertar essa consciência nela do porquê. Exato. As outras ferramentas, que não é apenas essa, né? Exatamente. Ou seja, as coisas difíceis a serem feitas normalmente estão vinculadas com um nível de maturidade maior do profissional. Ninguém precisa fazer coisa difícil agora. Quem está ouvindo a gente nesse áudio agora, nesse podcast, tem que entender o seguinte, né? Vai ter um momento certo de você fazer as coisas difíceis. Agora você tem que fazer as coisas que são simples. O que são coisas simples? É o que a gente vai trabalhar aqui no podcast de hoje. Né? Mas simples não é atalho, esquece isso. Né? Eu vou repetir uma coisa que eu sempre falo, e eu não canso de falar, que é assim, o que é um exemplo de atalho? Um exemplo de atalho é você ir atrás de download de tabela de preço por ponto. Isso é um atalho perigosíssimo. Perigosíssimo. Um dado momento a gente fala só sobre esse assunto aqui. Tá? Mas a questão aqui é que a gente tem que entender que quando eu tenho a maior parte dos clientes, como você mesmo disse, o cara acabou de entrar como elitista independente, aí ele tem as indicações. O que são as indicações? Ele abre a boca e fala que está prestando serviço agora. Eu estou iniciando aqui como autônomo. Para de falar autônomo, viu? É eletricista independente, por favor. Depois eu explico melhor isso aqui, tá bom? Mas quem é que contrata normalmente no início? É o vizinho, o parente, o amigo. Depois vem o amigo do amigo, porque o amigo indicou, o amigo do vizinho, porque o vizinho indicou, o amigo do parente, porque o parente indicou. E aí, nesse momento, a gente consegue observar dois negócios, duas coisas acontecendo. Primeiro, uma coisa boa e outra uma coisa ruim. A coisa boa, ou melhor, começa pela coisa ruim. A coisa ruim, a má notícia aqui dessa história toda, qual que é? É que você não está percebendo que a maior parte dos seus clientes está vindo por indicação de terceiros. E você não tem controle disso. Você não pode acordar um dado dia e falar assim, estou sem trabalho hoje, vou pedir para alguém me indicar. Você não tem esse controle. Se você criar um processo, aí o jogo muda. Tem a forma certa de fazer a indicação, a gente vai comentar aqui, certo? Exato. Ou uma coisa, notícia boa, né? Quer dizer que está dando certo. As pessoas estão te indicando, então quer dizer que você está fazendo um bom trabalho. Então a indicação, sim, é um símbolo de beleza, está fazendo um bom trabalho, então eu estou te indicando. Beleza. Na minha métrica, eu levo em consideração o seguinte, 20% dos seus clientes tem que ser através de indicação. 20%. No máximo 30%. 30%, os 70%, 80% de clientes que estão chegando, que não é por indicação, mostra a sua capacidade de geração de uma verdadeira máquina de atração de clientes para vir clientes sempre para você. E é matemático, né, Everton? Porque assim, se a indicação já está funcionando para eles de certa forma, Exato. Imagina se tiver mais clientes e esses clientes também vão fazer as indicações. Exato. Exatamente. Ou seja, tu começa a ter um controle. Porque é perigoso. Quantos dos eletricistas que estão ouvindo a gente aqui agora não teve um dia sentado a bunda na cadeira lá e pensando, cara, será que eu vou ter que voltar ao que eu era antes? Será que eu não vou conseguir? Por que será que o fulano está conseguindo e eu não? Por que é que será? É que na minha cidade não funciona. Hoje mesmo eu estava conversando com o Dian na Live 87. Aliás, se você não acompanha a Live 87, pelo amor de Deus, está perdendo tempo. Todo dia, às 8 e 7 da manhã, em dias úteis, tá? De segunda a sexta, mas em dias úteis. Se tiver feriado, aí não tem. Mas em dias úteis, 8 e 7 da manhã, no Instagram, Everton Moraes, _SDE. Me procurar no Instagram, você vai ver. Eu faço uma Live 87 e hoje eu estava conversando com o Dian. O Dian, ele é um elitista independente, de uma cidade do interior de Minas Gerais. Esse é Cláudio, o nome da cidade. 28 Cláudio? Cláudio. 28 mil habitantes.
né? Muito pequena. Muito pequena. Acho que 28 mil habitantes no bairro que eu moro. Não, exagerei agora. Exagerei bastante, tá? Não, mas é bem pequena. Então, o que acontece? Ele pegou, iniciou como líder independente, porque ele foi demitido de uma empresa que ele estava trabalhando, ele precisava pagar as contas da faculdade e tudo mais. E aí ele começou a entender o seguinte, que se tornar um eletricista independente numa cidade pequena é uma vantagem muito grande. Porque rapidamente você se torna a referência da região. Uhum. Né? Porque a maioria das pessoas fazem da forma errada. O que é da forma errada? Não sabe fazer um posicionamento, não sabe fazer um orçamento de fato, não sabe. Então você rapidamente se torna uma referência. Então não é um problema estar numa cidade pequena. Aliás, pode ser um maior ativo. Você construir uma baita de uma autoridade ali dentro para você escalar depois e ir para a cidade vizinha e assim por diante. Bom, eu estava falando... Por que eu falei desse assunto? Eu não lembro por que eu estava falando você estava falando... Eu não lembro por que eu cheguei nesse assunto. Que assim, mesmo estando numa cidade pequena, as técnicas de captação de cliente, ela pode funcionar também, não pode depender não, vai apenas funcionar. de indicação. Vai funcionar. E aí o que acontece? Bom, é verdade. Aí o que acontece? Ele tinha muito esse negócio de indicação. Só que ele começou a colocar outras ferramentas no processo para ter mais clientes. Moral da história é que hoje ele está se transformando numa loja. Ele já montou uma loja de materiais elétricos online e hoje é dia 21 de junho de 2022. Não é isso? Isso. Esse podcast vai entrar no ar depois dessa data, óbvio. Mas ele falou hoje para mim, falou assim, olha, daqui 6 meses a gente vai fazer a loja física. E aí o que ele falou para mim? Que o fato dele estar fazendo a venda de materiais da elétrica predial faz com que ele venda o serviço de instalação. Ou seja, ele já nasce... Porque ele é bom tecnicamente, mas ele sabe que é uma obrigação ser bom e não é um diferencial. Aí ele desenvolveu outros 3 pilares. E com esses pilares desenvolvidos, ele teve a ideia de fazer, junto com um parceiro dele lá, acho que 1 ou 2 parceiros, eletricistas também, a loja. E aí o que aconteceu? Ele está gerando demanda para ele. Para ele mesmo. Ele vende o serviço, o componente, né, o equipamento, e aí ele gera demanda de serviço para ele. Ou seja, ele conta com indicação ainda, mas ele também está gerando demanda de clientes para a instalação dos equipamentos que ele está vendendo. Então, esse é o pensamento, né? O que é que eu posso fazer para que eu consiga... Everton, então eu vou ter que montar uma loja? Não, não é isso. É uma coisa que ele fez. Que, aliás, nem estava aqui nesse roteiro nosso, né? Nem estava aqui no roteiro. Mas, Everton, eu moro no centro de São Paulo aqui, vou abrir uma loja na Santa Ifigênia, do lado da Andra. Cara, talvez não seja uma boa opção, né? Porque a Andra é meio grande. Na cidade dele não tinha nada. Então, assim... Ele está saindo na frente até de quem vende materiais elétricos lá, porque quem vende material elétrico lá não é bom na instalação. É a mesma técnica que umas casas de material de construção faz, né? Tem lá o preço do material, mas tem o preço com a instalação. Exato. Grandes redes fazem algumas coisas assim, tipo Leroy Merlin, por exemplo. Você tem lá o Leroy Instala, que é você compra o material e ele já vincula com você a parte de instalação. Aliás, fazer parte de um grupo da Leroy Merlin é uma forma também de ter uma máquina de atração de clientes e ter clientes ali gerado por uma demanda da própria Leroy Merlin. Exato. Está vendendo um equipamento, alguém vai ter que instalar. Exato. Quem vai instalar? O eletricista que tiver comunicação e contato com a Leroy Merlin, por exemplo. Você pode... Não estava aqui também esse tópico, né? Mas só que entrou aqui em cena. Você pode se cadastrar lá no Leroy Instala. Uma série de lojistas vai ter isso, parceria com essas empresas e assim por diante. Só que, de novo, recapitulando, indicação não é, de longe, não é a melhor forma de você ter a maior parte dos clientes todos os meses. Indicação é arriscado. Tem um mês que tem um mês que não tem. Mas existe uma técnica, uma forma correta para fazer indicação acontecer para você e que você esteja no controle. Existe também a possibilidade de você contar com essas parcerias aí, como a gente estava falando, com lojas de materiais de construção, para que você consiga cliente chegando para você sempre. E também você pode conseguir o quê? Parcerias com outros prestadores de serviço. Cara, é o seguinte. Tem que entender que nesse mundo da construção civil, no mundo de manutenção, prestação de serviço, tem muita gente que tem demandas
que acabam não sendo atendidas. Então você pode tomar duas decisões. Ter parceiros, que vai ajudar você a cumprir as demandas que você acaba desenvolvendo no dia a dia, e se relacionar com parceiros para que você pegue as demandas que eles geram. Né? Então, eu tenho que estar muito atento nisso, né? Porque se eu conheço o Victor, e o Victor é um cara de TI, ele faz a parte de infraestrutura de rede Ethernet. Eu estou saindo da casa do meu cliente X lá, e eu fiz toda a parte de elétrica, tudo mais. Agora, esse meu cliente ele vai precisar fazer toda a parte de Ethernet ali, porque ele quer fazer uma rede Ethernet lá dentro. Eu me conecto com o Victor, por quê? Porque o Victor vai absorver essa demanda, eu vou gerar esse valor no Victor aqui. E a certeza que na próxima vez, aí tem um lance aqui da reciprocidade, tem todo um negócio de gatilho mental, né? Da próxima vez que você tiver uma demanda de elétrica, é muito provável que você vai me passar. Entende? Então, é algo a ser observado. Né? Aí eu tenho duas opções, ou eu começo a estudar e prestar esse serviço de Ethernet, ou senão eu transfiro isso para você como geração de valor e você me transfere de volta depois uns de elétrica. É aquela velha história, tem que saber trabalhar em grupo. Não adianta, Everton, se você quiser expandir o negócio e não depender só de indicação, você precisa se relacionar com outras pessoas, né? Não pode ter vergonha, não pode ter aquele instinto, eu trabalho sozinho, sou autônomo, não preciso de ninguém. Isso é ruim, né, pro eletricista. É péssimo. Principalmente ele fala que ele é autônomo, ele tem que falar que ele é independente. Né? Então, assim, é a consciência. Por que a gente fala independente ao invés de autônomo? Né? Autônomo é o que a sociedade fala e olha. Fala, aquele cara lá ele faz bico. Ele é autônomo. Esquece. Quem ouve o podcast nosso aqui não é autônomo. É independente, porque ele vive do que ele ama, ele quer fazer isso um sustento do seu maior legado, que é a sua família. Então, eu preciso entender que eu tenho que ter peças estratégicas no jogo para que eu consiga melhorar o meu processo de entrega. A gente estava falando da parceria. Imagina só, a gente tem uma série de formas de se relacionar com parceiros. Né? Tem arquitetos, engenheiros, tem o casa de material elétrico, tem o pintor, o gesseiro e assim sucessivamente. Só que eu tenho que fazer sempre intencionalmente as coisas. Né? A gente estava falando da reciprocidade. Quando eu venho aqui e gero uma demanda para você, eu faço isso porque eu sei que vai ativar o que a gente chama de gatilho da reciprocidade. Né? O que significa isso? Sabe quando eu vou lá e te convido para ir na festa de aniversário do meu filho? Eu sou, Victor, vamos lá na festa de aniversário do meu filho? Leva seu filho, você ainda não tem, mas leva seu filho lá, leva seu sobrinho. Né? Aí você vai na minha festa de aniversário, só que mesmo sem eu pedir, é incontestável que você, quando tiver a festa do seu filho, do seu sobrinho, você vai pegar e vai me chamar para ir na festa de aniversário. É incontestável isso, porque é nossa mente trabalhando assim. Né? Quer ver outra coisa? O sorriso, né? Eu sorri pra você e falei, e aí, Everton, tudo bem? Exatamente. É difícil você não sorrir de volta e falar, não, tá tudo bem. É a reciprocidade, né? Exato, exatamente. Então acontece no nosso cérebro, mas eu tenho que fazer isso de forma intencional. Né? A gente falou de ter a forma correta de fazer indicação. A gente vai falar daqui a pouco da forma correta de fazer indicação. Mas assim, a gente precisa entender que se eu quero jogar o jogo de primeira divisão, quero alcançar a primeira divisão, então eu tenho que jogar na segunda como time de primeira, que eu alcanço a primeira divisão. O time que joga na segunda divisão como time de primeira alcança inevitavelmente a primeira divisão. Aí a pergunta é, qual que é o jogo de primeira divisão que você tem que jogar hoje para você alcançar a primeira? Não pode esperar doer o calo, né? Hoje eu tô com indicação, tô bem, espera quando acontecer o problema, que daí eu vou atrás de outras formas. Não precisa, né? Esperar o calo doer para trocar de sapato. Exato. Olha só, quando a gente fala de indicação, como que é a forma certa de fazer indicação? Né? É exatamente olhar isso para o que você falou. Né? Poxa, eu vou esperar o problema acontecer para ficar me martirizando? Qual que é o problema? Não aparecer cliente nenhum. Olha o calo aí que você comentou. Então eu não posso. Eu tenho que me incomodar com isso no início. O início da sua jornada foi o momento mais importante de você se incomodar com isso. E agora é o segundo melhor momento para você se incomodar. Quando que agora? Agora, nesse momento que você está ouvindo esse áudio. Né? Então, por exemplo, como é que eu uso estrategicamente a indicação a meu favor? Eu crio um processo dentro da minha empresa, não sei como é que você está hoje, de fazer meus clientes me indicarem. Mas de maneira estratégica. Por exemplo, você foi lá e vendeu um serviço de automação de iluminação residencial.
da sala do seu cliente. O cliente agora ele consegue pegar o celular na mão, né? Sei lá, pegar o celular aqui, ó. Pega o celular na mão, né? Fala, opa, olha só, acende a luz, apaga a luz, acende, liga a câmera aqui, vira a câmera para a direita, para a esquerda, tal. Então você consegue controlar. Você vendeu isso para o seu cliente, porque você aprendeu na imersão ou nos nossos conteúdos aqui, e você começou a vender esse tipo de serviço. Legal. Você está ali, fez a instalação, em um dia você fez essa instalação, teve lá o seu resultado e tudo mais, você vira para o seu cliente e fala assim, já intencionalmente, olha a intencionalidade aí. Olha só, eu vou trabalhar esse cara para ele fazer indicação para mim. E a indicação ela funciona muito bem quando é para você criar um processo dentro da sua empresa, quando está nesse lance de um serviço diferenciado que você vende. Uma troca de tomada, um interruptor, talvez não funcione tão bem. Não dá para você falar assim, me indica aí para trocar uma tomada do seu amigo? Não dá. Até dá, mas não faz muito sentido. Agora, automação de iluminação residencial, cara, imagina, você vai chegar para o seu cliente e falar assim, olha, bacana, terminei aqui, o que você achou? Ah, não, gostei, olha, é assim que funciona, vai dar um onboarding ali. Você não tem 5 clientes que você gostaria de indicar para mim? Ah, bom, mas não, se você me indicar 5 clientes, eu faço a instalação lá do seu quarto. Lá eu coloco um módulo lá sem custo nenhum para você. Porque pensa comigo, a gente comprou agora uns kits para fazer o treinamento de automação residencial, né? Quanto que é um? R$50? Tem uns que é 60, 70, Sim. baratíssimo. Aí você imagina que você já está com um resultado lá de um lucro de uns R$800 lá, R$600, que seja 400, não importa. Aí você pega e fala para ele assim, se você me indicar os 5 clientes, eu te dou uma instalação desse relé aqui lá no seu quarto, para na hora que você for dormir também você conseguir controlar no seu celular. Gera o valor para ele. Então, como assim? Assim, funciona simples, né? É bem fácil. Você vai pegar e vai me indicar 10 pessoas, 5 pessoas, não sei, você vai criar esse processo. Você vai me indicar 5 pessoas. Fala o nome dessas 5. Nome, telefone, qual que é o grau de parentesco que ela tem com você, amizade. É seu amigo do trabalho, é família. Aí você vai colocar lá nome, telefone e tudo mais. As 5 pessoas. Aí você vai gravar um vídeo junto com essa pessoa. É por isso que eu falo jogar o jogo de primeira divisão, mesmo na segunda que você alcança a primeira divisão. Você vai gravar um vídeo aqui assim, né, com a pessoa do lado aparecendo, porque você está entregando o serviço lá. Você vai gravar um vídeo aqui assim, gravar um vídeo mesmo, fazer um negócio bem feito. Aí você vai falar assim, opa, tudo bem? No vídeo, né? Opa, tudo bem? Aqui é o Everton, eletricista, e eu estou aqui falando com o Victor, né? Se você recebeu esse vídeo aqui do Victor, então presta muita atenção. Presta atenção nisso, hein? Se você recebeu esse vídeo aqui do Victor, presta muita atenção. Eu acabei de fazer essa instalação aqui, aí mostra a instalação, a automação residencial. Eu acabei de fazer essa instalação aqui e você também pode ter uma sala automatizada igual o Victor teve. Então, fica tranquilo, eu vou entrar em contato com você. Você está gravando vídeo? Então, eu vou entrar em contato com você em breve, tá bom? Qualquer dúvida que você tiver, é só você falar com o Victor, tá bom? Um abraço, tchau, tchau. Gravei o vídeo. Aí eu pego e mando esse vídeo para você. Que é você que está indicando as 5 pessoas. Aí eu falo assim, olha, agora você vai mandar esse vídeo para 5 pessoas que você me indicou. Tá bom? Para 5 pessoas que você me indicou. Bom, a hora que você terminar de mandar o vídeo para 5 pessoas, você me avisa. Aí ela vai mandar o vídeo para 5 pessoas e essas 5 pessoas vão responder. Você vai depois entrar em contato com as 5 pessoas para agendar uma visita técnica, para apresentar a automação. Então, é um funil. Aí lá dentro você pode usar uma técnica do podcast passado, que é a inspeção gratuita. Exatamente. Pode aumentar o número de resultados na inspeção gratuita. E em quanto tempo você fez aí, Everton? Já dava para ter gravado um vídeo, né? Já. Só no tempo que você... Exatamente. Não tem por que não fazer tão rápido. Então, né? é simples. Não é tão fácil. Porque fazer um vídeo não é fácil. Mas é simples. Agora, você não pode querer fazer coisas fáceis para ter resultados absurdos. Não, tem que fazer coisas simples para ter resultados absurdos. É meio contraintuitivo, mas é isso mesmo. Então, assim, eu faço isso e aí vira um funil. Concorda comigo? Atendo um cliente. Desse cliente aí, ele pode me indicar 5 pessoas. Dessas 5 pessoas ali, eu vendo esse serviço para 5 pessoas. Não são as 5 que vão comprar. Eu tenho que ter clareza nisso. Porque senão o cara para no primeiro não que ele recebe. Ah, não funcionou. Levei um não. Aí, das 5... 3 pedem permite que você vá lá apresentar a solução. Das 3, 2 compram. Uma compra. Você já ganhou um cliente de indicação que você teve domínio da indicação. Você que gerenciou a indicação.
Entende? Isso sim é ter um processo de indicação sob o seu controle e com uma máquina de atração de clientes funcionando na sua empresa. Aí não é o cara aleatoriamente chegando. Vou esperar que talvez alguém me indique hoje. Não tem essa. Você pode fazer as pessoas te indicarem. Everton, mas não faça automação residencial. Cara, se vira, faz qualquer outra coisa então. O que você faz? Energia solar? Faz de energia solar. Você faz de... Não importa o que você vai fazer. Você vai arrumar um jeito para fazer as coisas. Bomba de piscina? Bomba de piscina. E o engraçado é que é o seguinte, né, Everton? Bomba de piscina, por exemplo. Se você prestou esse serviço para o cliente, né, e fez essa técnica de indicação, geralmente as pessoas que têm piscina, eles têm amigos que também têm casas com piscina. Sim. Então a indicação ela funcionaria super bem para isso. Putz, pra caramba. Porque o amigo dele tem uma casa com piscina, o cara que tem a piscina na casa, ele tem na chácara dele também. O lance da bomba de piscina, eu faço um retrofit, porque a maioria das bombas é instalada errado. Everton, mas só que como é que eu vou saber que a bomba de piscina está zoada do cara? Não é que está zoada, é que você vai fazer um retrofit lá e deixar o negócio funcionando direito, da forma correta, por exemplo. Colocar lá um sistema de proteção, contator, DR e tal. Um temporizador. Exatamente. Então, assim, mostrar valor. Né? Mostrar valor. Por exemplo, olha só, vamos desviar um pouco do assunto rapidinho, mas é pertinente. Eu estava conversando com um aluno, o Dian mesmo, hoje. Aí ele estava falando, olha, eu sempre faço pergunta para o pessoal. Depois que você fez a imersão, o seu preço aumentou ou diminuiu? A resposta é unânime, né? Toda vez que eu faço essa pergunta, a resposta é, o meu preço aumentou. Aumentei meu preço e hoje eu trabalho menos. Pode até ser que trabalha mais, mas assim, aumentou o preço, mas aumentou as vendas também. Né? O fato de se entender aqui é o seguinte. Você aumenta seu preço e você não é só o preço. O preço é uma das coisas do contexto do orçamento incontestável. Eu tenho a máquina de atração de clientes, fechamento inevitável e tudo mais. Aí o que acontece? Ele me falando, Everton, na verdade eu aumento o meu preço, tanto é que eu tinha um contrato de manutenção, que eu tinha que revisar o preço. Aí eu cheguei no meu cliente e falei assim, cara, vou ter que revisar esse nosso contrato aqui. Ele usou exatamente o contrato que a gente dá de bônus para os nossos alunos. E aí ele chegou no cliente, ao invés de dar o preço para o cliente, ele foi fazer uma reunião com o cliente. Chegou lá no cliente, qual que foi o objetivo dele ali na reunião? Fechamento inevitável, certo? Foi mostrar para o cliente a importância da mão de obra lá dentro, que o importante ali não era o preço que ele estava pagando pelo contrato. O importante era o quanto que ele economizaria de custo caso a empresa dele parasse. Então ele calculou junto com o cliente a quantidade de perdas financeiras que tinha por 1 hora parada. Ou seja, olha, você está investindo nesse nosso contrato aqui para manter a sua empresa funcionando. Porque se você ficar 1 hora com a empresa parada, você vai ter esse prejuízo aqui, de tantas centenas de milhares de reais. Então ele foi e ele conseguiu quase, mais do que dobrar o preço do contrato que ele tinha. Então, assim, não é só aumentar o preço, não é só fazer o orçamento, tem que ter um conjunto. As 4 peças têm que estar muito bem alinhadas, que é a qualificação técnica, o orçamento incontestável, a máquina de atração de clientes e o fechamento inevitável. Tem que estar essas peças alinhadas aí. E aí você gera resultado, simples assim. Legal. E eu vejo que tem também a questão de você conhecer o cliente, né? Porque eu fico imaginando na minha cabeça o seguinte, Everton. O motor. Você tem lá um motor que não funciona e você arruma um motor para o cliente, né? Sim. Pode ser um motor de uma piscina, pode ser um motor de uma máquina. Mas você não está vendendo para o cliente um serviço de reparo de motor. Para você está vendendo a festa que ele vai dar na semana que vem na chácara dele e precisa estar a piscina funcionando. Sim. E para outro você está vendendo evitando que ele tenha perda de máquina parada. Exato. Exatamente. Porque aí, mas é exatamente o que a gente ensina na imersão, que é você vende o que o cliente quer e você entrega o que ele precisa, porque os dois precisam da mesma coisa, que é fazer uma manutenção na bomba, um retrofit na bomba, não importa, fazer uma manutenção para a bomba funcionar. E isso é o que cada um está precisando. Só que o que é que eles realmente querem? Um quer a festa com piscina, o outro quer evitar a máquina parada.
Bom, E o equipamento é o mesmo, às vezes, motor. Motor monofásico, trifásico ali, sei lá, que precisa funcionar. E aí você não pode... Por isso que ser bom tecnicamente é obrigação. Porque você sabe o que tem que ser feito tecnicamente. Só que no fechamento, no meu orçamento, eu preciso colocar elementos que se comuniquem com o que o meu cliente quer, com o que ele me falou. Por isso que tem a técnica SBP, as técnicas de negociação que a gente ensina, que são, na verdade, técnicas para você entender do cliente o que ele quer. E aí eu coloco isso na minha comunicação. Eu vendo para ele, através de uma negociação, um fechamento. Por que é inevitável? Porque se eu falar para o cara assim, tudo bem, eu vou aqui, eu fiz orçamento para você, claro que eu vou resumir aqui, né? Mas esse meu orçamento aqui ele vai conter isso, mas o nosso objetivo aqui é garantir que você tenha a piscina funcionando às 8 horas da manhã, sem falta, sem erro, e eu vou te dar o conforto do seguinte, meu telefone vai ficar na sua mão, se acontecer qualquer problema, na sexta-feira, antes da festa, me liga, que eu venho aqui resolver para você urgentemente. O cara não compra um serviço Oxe, desse? então, é isso que estou falando. Agora você fala assim, não, é que eu vi um cara que cobrou 2 vezes mais barato. Tá, ele vai arrumar a bomba ou ele vai garantir para você que a piscina vai estar funcionando? É isso que eu quero te perguntar, porque eu não vou ver só a bomba aqui. Estou vendo todo o contexto. Ou seja, eu analiso, eu negocio de uma maneira coerente para a ocasião. O fechamento, ele, na verdade, fala a respeito do cliente, não a respeito do eletricista. Uhum. E a maioria dos eletricistas falam a respeito deles próprios. Da parte técnica. Não, que eu tenho o NR10, que a norma ABNT, NBR 5410, ela exige, não que o DR faz aqui o disjuntor. O cliente quer saber de disjuntor, de DR, DPS? Não quer. Ele quer saber resolver o problema ou o desejo que ele tem. Simples assim. E aí você tem que fazer a pergunta certa para trazer essas informações à tona para que você coloque no fechamento e também no orçamento. E olha que legal, Everton. A gente estava falando de máquinas. Isso é o cliente chegando, né? Mas depois que ele chega, você tem uma máquina bem consolidada de atração de cliente, você tem que saber tratar esses clientes, que aí entra a parte do orçamento, do fechamento. Né? Exato, a visita técnica, né? Aí tem o lance de cobrar ou não cobrar a visita técnica, tem o lance de o que eu tenho que ver na visita técnica. Porque a parte técnica para elaborar o orçamento é, na verdade, talvez a parte menos significante da visita técnica. Mas como assim, Everton? Eu preciso... Cara, pelo telefone, muitas coisas você conseguiria resolver por telefone, às vezes, para você passar um orçamento. Mas você precisa estar lá para ter 3 informações. Qual que é a parte técnica que você precisa resolver? Qual que é o benefício que o cliente entende a respeito do benefício, aos olhos dele, que está relacionado ao serviço que você vai prestar? E qual que é o problema que, na cabeça do seu cliente, ele entende que será resolvido? Porque o problema que o cliente entende não é o problema que você entende. Acabou. O cara quer trocar a bomba, mas o problema dele é a festa ou é a máquina parada. Ponto. Qual que é o benefício dele? Garantir que todo mundo se divirta na festa. O benefício dele é, na verdade, fazer com que ele tenha a maior produtividade da máquina. Então, é isso que tem que entrar na cabeça desses caboclos aí que estão vendo a gente agora. Uhum. Certo, Leão? Bom, e aí tem um detalhe importante, que é, esses clientes vêm de onde? Só de indicação? Não. Todo santo dia tem uma pessoa procurando na internet. Essas pessoas procuram aonde, essas pessoas? Cara, quando você precisa de alguma coisa, você vai no Google, né? No Google. Aconteceu alguma coisa urgente, você não sabe para quem recorrer. Você vai no Google e vai colocar lá. Marceneiro, chaveiro, desentupidora, tudo o que você precisar vai estar lá no Google. Exato. Então, dá aquele exemplo que a gente está comentando antes da live, ó, antes do podcast aqui, né? Você chegou, estava na festa lá da piscina, né? Estava na festa da piscina com seu filho, aí você chegou em casa cansado da festa, até tomou umas biritas lá na festa também, uma cervejinha. Aí, é que você não toma também, né? Mas tudo bem. Aí, beleza, chegou lá em casa, foi lá, subiu 3 halls de escada ali, né? 3 lances de escada para chegar no seu apartamento. Chega com a chave, tá você, sua esposa e seus 2 filhos. Aí você coloca a chave na porta e vira. Na hora que você vira, quebra a chave. Aí você olha no relógio, 11 horas da noite. Cara, o que você faz? Sente e chora? Não dá, né? Vai arrombar a porta?
cara, talvez não seja isso também. Primeira coisa que eu vou procurar aqui é chaveiros 24 horas. Não é isso que eu faço? Exato. Onde que eu estou procurando isso? No Google. No Google. Mas a pessoa que está no desespero procura isso, a pessoa que está precisando de um chaveiro durante o dia que também procura isso, o cara que procura um eletricista, ele procura no Google também. Então, se tem... Não tem que escolher um lugar somente, tem que estar em vários lugares distintos. Ou, por exemplo, um carro parou, seu carro não tem seguro. Seu carro parou. O que você vai fazer? Guincho 24 horas. Guincho 24 horas. Aí o cliente que não entende de elétrica viu um estouro lá na casa dele. O quadro tá todo preto. O que ele vai fazer? Eletricista 24 horas. Eletricista 24 horas, eletricista em São Bernardo do Campo, eletricista em, sei lá, em Cláudio, em Minas Gerais, eletricista no Rio de Janeiro. As pessoas procuram. Cara, lista amarela, cartão de visita. Isso aí já era, né? Ah, eu tenho mais cartão de visita? Não, tudo bem, vai. Você quer ter cartão de visita? Não vou te impedir de ter cartão de visita. Eu não tenho. Né? Mas não vou te impedir de ter cartão. Cartão de visita tem um objetivo fim que é diferente. Branding, conexão, networking. Agora, para vender serviço, não funciona tão bem mais, não. Hoje as pessoas estão aqui, ó, no celular, fazendo procura, pesquisando a resolução dos problemas delas. Então, o celular é o campo onde as pessoas estão olhando para encontrar as pessoas. A pergunta que cai aqui é o seguinte: você, hoje, se eu pesquisar o seu serviço, hoje, no Google, eu vou te encontrar? Eis a questão. Eis a questão. E aí, vou te encontrar? E o pior ainda, né? Se ele não encontrar ele mesmo, encontrar outro eletricista. Não, assim, ó, todo mundo está ouvindo, né? Vai lá e procura no Google, coloca aí, ó, eletricista, vamos supor, né, que você seja fala uma cidade aí. Diadema, vai, Diadema. Não, pega uma do interior aí, vai. Então vai, Ribeirão Preto. Itu, vai, olha só, eu vou lá no Google, né? Eu sou de Itu, por exemplo, você vai procurar na cidade de vocês. E aí eu vou colocar na aba anônima do Google, porque se eu colocar na aba normal, eu vou aparecer, porque o Google não é bobo, ele quer me deixar feliz, né? Ele vai fazer eu aparecer para mim mesmo. Então, abro uma aba oculta, anônima do Google, Google Chrome, por exemplo, ou de qualquer outro navegador. Aí eu pego ali e digito assim, ó, eletricista em Itu. Não adianta procurar assim, ó, EM Everton Moraes, eletricista, residencial predial. Aí tudo bem, né? Mas ninguém procura desse jeito, né? Não adianta então, nada. Elétrica Souza. Elétrica Souza. Não. Tem que procurar como as pessoas procuram, né? Eletricista em Itu. E dá um enter lá. A pergunta é, você vai encontrar eletricistas. Vai ter eletricistas ali. Você está nesse top 3 que está aparecendo? Se você não apareceu, parabéns, você conseguiu encontrar seu concorrente. Exatamente. Você já conhece no mínimo 3 concorrentes seu que está na sua frente. No mínimo 3. Ai, meu Deus do céu. É por isso que tem que ter o Google Meu Negócio, mas não é o Google Meu Negócio, é o novo Google Meu Negócio, que é o Google Minha Empresa, configurado da maneira correta, feito para estar entre os 3 primeiros. Não é só criar conta. Nunca foi desse jeito. Não é só criar conta, é fazer da forma correta para que você esteja bem posicionado. E, sinceramente, sinta-se incomodado por não aparecer no Google, né? Tem que ter. Se o cara não se sentisse incomodado, Everton, ele tem que sentir, né? Caramba, por que eu não tô lá? Não, se eles não se incomodar, eu diria que você está vivendo no mundo sozinho aí, porque você tem que se incomodar de ter seus concorrentes mais bem posicionados que você. Tem que se incomodar, né? E o posicionamento do seu concorrente não é quantidade de avaliação, não é o cara aparecer em primeiro mesmo, assim, né? Então você tem que se incomodar com isso aí, tá? E se o eletricista falar assim, eu já tenho um site, tipo um site montado lá, mas não tem o Google Meu Negócio. Tá errando do mesmo jeito. Porque provavelmente ele não sabe nem o que é SEO. Se você tem um site e nem sabe o que é SEO, vai lá e faz o Google Meu Negócio também, porque é melhor do que o seu site. Everton, que ignorância. Não é ignorância, não. É verdade de quem está aí, ó, desde 2009 com um site no ar, entendendo o que é SEO para posicionamento e tal e tudo mais. Então, assim, tenha o novo Google Meu Negócio, Google Minha Empresa lá, sem sombra de dúvidas, tá bom? Então, fica ligado nisso daí. Porque o Google Meu Negócio ele é uma rede social. Ele é uma rede social de empresas, ok? Então quer dizer que eu tenho que estar no Google Meu Negócio, eu não preciso estar nas redes sociais, por exemplo, Instagram, Facebook. O que você acha? Não, ele precisa estar lá também. O cliente está lá, Exatamente. Eu tenho que estar onde o meu cliente está também. Exatamente. Porque as redes sociais, vamos supor, o Instagram é
um local onde as pessoas estão. Só que o contexto é diferente, né? Quem está no Google perguntando para o Google, eletricista em Itu, né? Ou se não, instalação de bomba de piscina em Itu, Ele não tá ali por passatempo. não tá, ele está com problema, né? Tá com um Tem problema. alguma coisa acontecendo com o cara. Já nas redes sociais, Instagram, Facebook, que seja, quando o cara está nessas redes sociais, talvez ele não esteja com um problema iminente. Então eu tenho que saber como é que eu me comporto nesses dois ambientes diferentes. Então lá no Instagram, por exemplo, o Instagram é a vitrine, né? É igual quando você vai na rua cheia de lojas aqui, ó, a vitrine, ou no shopping também, quando você passa assim, a loja que tem uma vitrine que mais te atrai faz com que você entre lá dentro. A verdade é essa, né? Sim. Então a disputa por atenção é muito grande dentro de um shopping, por exemplo. Aí você tem que encarar como uma vitrine, mas o que essa vitrine tem que mostrar? No Instagram, por exemplo, as pessoas estão lá mais por entretenimento, por desejo. Eu conecto mais com desejo, com coisas cômicas. Eu não vou ficar fazendo a dancinha do eletricista, não é isso. Mas eu preciso colocar elementos ali, fotos ou vídeos meus, mostrando as coisas mais voltado para a parte de desejo do meu cliente. Então, uma automação residencial. Uma instalação de sistema fotovoltaico, um CFTV falando de segurança. Entende? Então, a automação residencial é incrível, porque se você instala na sua casa, às vezes pode ser que o cliente nem use, mas o prazer dele é mostrar para as outras pessoas o que ele tem, né? Sim. E as pessoas vão ver isso e vão falar, opa, eu preciso de um desse. Exato. Exatamente. Ou seja, eu coloco ali, crio uma conexão emocional e gero demanda, necessidade com essa vitrine. Eu também coloco essas coisas no Google, mas você vai perceber que as pessoas que chegam no seu direct do Instagram é diferente das pessoas que chegam no seu WhatsApp ou na ligação através do Google. Normalmente no Google é coisa que tem que ser resolvido rápido. No Instagram já é mais dúvida. Falando assim, me fala uma coisa, como é que é esse negócio aí de automação residencial? Gostei. Essa câmera aí, fica muito caro para instalar câmera? Tal. Essa parada de piscina aí que solta água, como é que funciona? Eu quero colocar uma na minha. Exato. Então, eu preciso entender os ambientes onde eu estou. Por exemplo, no Facebook. Mesma coisa, o Facebook ele é uma vitrine ali também, né? Só que o Facebook tem um ativo incrível, que são os grupos. Os grupos, cara, grupo de bairro, grupo do condomínio, grupo de, sei lá, igual aqui no nosso prédio tem um grupo empresarial e tal. É uma fonte de clientes para você. Só que tem que saber trabalhar lá dentro. Grupo da igreja. Grupo da igreja, exatamente. Mas só que você tem que saber trabalhar lá dentro. Não é chegar lá e postar, pessoal, quem precisar de eletricista, estou aqui, né? Não. Teve um caso, isso em 2020, quando a gente começou com as Live 87. Um aluno nosso, que ele pegou e mandou mensagem assim, falou assim, aluno não, minto, ele estava acompanhando as lives. A gente comentou sobre o grupo, e aí, coincidentemente, umas 2 semanas depois, teve em uma sexta-feira, não lembro onde que ele mora, eu acho que ele era de Santos, se eu não me engano. E aí o que aconteceu? Choveu, trovejou, fez um escarcéu assim, tá. E ele mora num prédio, ele está no grupo do prédio dele, né? E aí ele viu as pessoas comentarem no grupo. Caramba, queimou minha televisão. Queimou minha geladeira. Geladeira acho que não queima, não queima assim, né? Mas queimou os equipamentos eletrônicos. Aí queimou o acionamento eletrônico do portão da portaria. Aí o que acontece? O que ele fez? Ele foi lá e falou, deixa que eu arrumo? Não. Ele falou assim, pessoal, deixa eu explicar para vocês o que aconteceu. Tem um fenômeno que acontece quando tem o raio, que é o que a gente chama de surto. E ele explicou bem para leigo entender, né? Usou a qualificação técnica dele para explicar de maneira para o leigo entender. Esse surto, quando entra na instalação, ele acaba gerando picos de tensões aí que pode chegar a 50 mil volts e tal. Isso vai queimar os seus equipamentos eletrônicos. Pode ver que, por exemplo, os equipamentos mais robustos não queimam. Só que tem um produto que você pode colocar, que é um DPS. Esse DPS tem que comprar da marca boa. Marcas querem aparecer aqui no podcast, é só falar com o Everton Moraes, da Sala da Elétrica, que a gente coloca, viu? Não tem problema não. Tem que comprar da marca boa, tal, não sei o que. Ele explicou.
Cara, no Messenger dele lá, as pessoas, você instala esse DPS? Como é que é? Tal. E aí ele criou, ele educou as pessoas ali dentro, mostrou o quê? O conhecimento dele no grupo, e as pessoas vieram atrás dele para falar, então, fulano, eu não lembro o nome dele. Então, fulano, você não faz essa instalação para mim? Porque, olha, eu não quero que queime o meu, não. Outros já falaram, você não faz essa instalação para mim, porque, na verdade, eu não quero perder de novo. O fato é que quando ele ia vender a instalação de DPS, não era só o DPS. Tinha a infraestrutura do quadro de distribuição, tinha a infraestrutura de aterramento na residência. Ou seja, ele gerou um baita de um resultado usando a ferramenta certa e o jeito certo de se comunicar na ferramenta, que nesse caso era o grupo do Facebook. Isso foi um caso real. Real, aconteceu. Eu não lembro dos valores. Eu tenho esse valor, eu tenho que encontrar aqui, depois eu vou apresentar em outro podcast. Mas está em alguma das minhas conversas do Instagram aqui, que ele me mandou até as fotos das pessoas no grupo, perguntando, no grupo do Facebook. Né? E assim, é por isso que eu falo, você tem que ouvir o que a gente fala aqui e colocar em prática, cara. Porque funciona, simples assim. E de tantas técnicas, né? Ele pode ser que não dê resultado no primeiro momento, mas tem que insistir, mudando, fazendo algumas adequações, né? O cliente às vezes pode, mas já aconteceu, né? Colocar um Google Meu Negócio e no outro dia já ter chamado para os nossos alunos. No mesmo dia. Olha só, o Eric, quando ele estava na primeira turma da imersão que aconteceu em 2020, de outubro de 2020, foi 15, 16 e 17 de outubro. Eu lembro disso porque dia 17 de outubro é o dia do eletricista e a gente fez ela finalizar no dia 17, e estrategicamente para homenagear os eletricistas que estavam lá. Ele participou da imersão e no último dia a gente falava sobre a parte de máquina de atração de clientes. E nesse dia que a gente falava sobre máquina de atração de clientes, a gente falou sobre como configurar da forma correta o Google. O Google Meu Negócio, agora chama Google Minha Empresa. Uhum. Ele já tinha o Google Meu Negócio. Então ele só foi lá e deu um tapa lá, bonitão, né? Deixou mais estratégico. Isso de manhã. À tarde ele recebeu uma ligação. E ele falou aqui, Everton, faz tempo que ninguém me contacta aqui pelo Google. Dei uma olhada aqui, eu já subi algumas posições, mas o que me fez subir foi cadastrar um produto e um serviço com a palavra-chave relacionada. Eles me encontraram exatamente para fazer a instalação, porque ele é de elétrica e também faz algumas coisas de hidráulica. Uhum. Acho que é boiler que chama de água, né? Aqueles aquecedores que ficam... Uhum. Aí o cara achou ele para falar de boiler. Ele foi lá e fez a venda de uma instalação, mas não sei o quê. E na venda ele ganha no material e no serviço. Ou seja, no dia da imersão ele ganhou porque ele fez. Uma coisa simples. Então é simples, mas não é atalho. Uhum. Entendeu? Não dá para pegar atalho. Atalho dá ruim. Né? É simples e não é atalho. E hoje em dia o Eric fala que de 80%, dependendo do mês, 90%, os clientes dele que chegam para ele é tudo do Google Meu Negócio. Então, na verdade, ele fala isso, mas não é um caso isolado. Uhum. Pensa comigo, olha só, né? A gente comenta o seguinte, né? Com os nossos alunos. Os nossos alunos eles começam a ter mais resultado. Legal. Eles têm mais resultados por alguns motivos. Primeiro, porque eles aprendem a fechar um serviço. Então, eles aprendem o fechamento inevitável. Ele aumenta o preço, sabe fechar o serviço de maneira adequada. Só que só isso não é o suficiente, né? Aí ele precisa, na verdade, fazer o quê? Criar uma máquina de atração de clientes. E uma das coisas que mais gera resultado é o raio do Google Meu Negócio. E sabe por que o Google Meu Negócio gera tanto resultado? Porque as pessoas estão procurando nele? Não. Isso aí é beleza. Com certeza as pessoas estão te encontrando porque elas procuram lá, né? Mas gera muito resultado porque todo mundo faz errado o raio do Google Meu Negócio. Se você abrir agora o computador na minha frente e procurar aqui, ó, eu consigo achar em cada um pelo menos uns 5 erros. De verdade. Pelo menos uns 5 erros ali na configuração do Google Negócio eu consigo achar. Por quê? Porque as pessoas não têm instrução, não sabem das técnicas, não sabem. Então, quando eles começam a fazer, eles fazem meio certo e já tem resultado. Porque, de verdade, não dá para sair da imersão e fazer 100% no mesmo dia. Porque tem coisas que tem que ser feita depois. Sim. Mas só as coisas que dá para fazer na hora, eles fazendo, já tem resultado. E aí, isso gera muito valor. Muitas pessoas que acabam chegando. Tanto é que se você configurar errado o Google Meu Negócio, nas palavras-chave erradas, você está lascado, porque vai aparecer um monte de gente lá. Vamos supor que você não faz serviço de ventilador de teto. E você resolve colocar lá para testar.
Cara, vai aparecer gente procurando, se você fizer do jeito que a gente ensina. Aí você vai ter que tirar essa palavra-chave do negócio. E aí tem gente que faz algumas coisas assim, e aí fala assim, mas tem muita gente me chamando aqui para fazer instalação de não sei o quê, e eu não sei de onde está vindo as pessoas. Vai ver, está lá no Google Negócio, configurado errado. Com a palavra-chave. Exato. Ou tira a palavra-chave ou faz a formação sala de elétrica para aprender a instalar um ventilador. Pode ser, é verdade, pode ser também. Né? Mas tem esse detalhe que é muito importante. E aí tem... como é que é a rotina do profissional? Ele começa como independente. No início ele não está maduro o suficiente, igual a gente falou no começo do nosso podcast, não está maduro o suficiente para fazer a parte de tráfego pago, que a gente chama, que é anúncios, né? Uhum. Então ele começa com o que é gratuito e já gera resultado, certo? Uhum. Só que a gente tem que ser honesto. O Google, ele é um business, né? E como é que ele ganha dinheiro? Com anúncios, né? Você paga para ele e ele te posiciona na frente da pessoa que você está interessado em vender para ela. A verdade é essa, né? Então você paga para ele, faz um anúncio. Então, o Google te dá um potencial gigante para você conseguir dar os primeiros passos. E ele faz isso de propósito. Ele fala assim, cara, eu vou fazer esse prestador de serviço aqui ter resultado, porque aí o que acontece? Ele vai ficar bom, mas a demanda não vai ser suficiente, ele vai querer crescer, e para crescer ele vai ter que pagar para mim. Né? Mas ele não age de má fé nunca. Ele sempre faz o negócio da forma certa. Só que ele tem que ter um business por trás para ele ganhar dinheiro. Uhum. Como é que ele vai se sustentar se não ganhar dinheiro? Né? Então tem que ganhar dinheiro. Então ele pega e mostra para você uma possibilidade com o Google Minha Empresa, que é o Google Meu Negócio. Aí você vai chegar batendo um teto. Everton, eu saí de R$ 1.800 por mês, R$ 1.900 por mês, agora estou batendo um teto de R$ 10.000 por mês, mas eu quero montar uma equipe, eu quero, né, fazer um negócio da forma correta. Quero ter mais gente. Só que para mim ter uma equipe, eu preciso de ter serviço, né? Que se não tiver serviço, como é que eu vou ter minha equipe? Então eu preciso ter uma máquina de atração de clientes que esteja mais ainda na minha mão. Aí entra o quê? Os anúncios no Facebook, anúncio no Google, certo? É uma engrenagem a mais que você coloca na sua máquina de atração para ela gerar mais resultados para você. A engrenagem. A engrenagem. Se você tiver a fim de crescer mesmo, é a engrenagem. Certo? O que acontece com esse cara? Uma hora ele vai querer crescer. Porque a gente entende que o leão que está aí por trás, aí, ouvindo agora o nosso áudio, ele está em busca do próximo passo. Só que ele fala para a gente hoje assim, não, igual o Eric falava, não, eu nem penso em contratar pessoas. Você é louco. Nossa, dá muito trabalho. Não, nem quero. Só que ele experimenta. Sabe o lance de olhar no muro assim? Ó? Ele olha no muro. A gente falou no último podcast, né? O lance de olhar no muro. E identifica uma nova coisa. E uma coisa que ele não sabia. Ele está enxergando uma nova coisa ali. Aí, caramba, meu. Estou com um monte de serviço aqui, não estou dando conta. Das duas, uma. Ou eu consigo agendar para o próximo mês com o meu cliente, ou eu vou perder para o meu concorrente. Porque o cliente às vezes não espera, né? E aí uma coisa que tem que estar na cabeça é que quem não cresce é atropelado. Tem que crescer. Então você vai ter que pegar e falar assim, olha, agora eu vou tomar uma decisão. Ou eu espero um eletricista entrar na imersão também e me atropelar, ou eu cresço para ficar inevitável, incontestável que eu sou o maior aqui. E aí você começa, na verdade, a ir para um próximo jogo, que é de fazer anúncio. E olha que legal, é um passo de cada vez, né? Ele não vai sair aqui do podcast já fazendo anúncio, vou investir 20, 30 reais. É uma coisa de cada vez. Abre o Google Meu Negócio, né? Eu digo isso porque talvez tenha alguns que estejam ouvindo o podcast, Everton, e tenham medo de, nossa, quanta coisa. Mas, na real, ele é bem didático, é um processo de cada vez, né? Sim, e que, na verdade, demanda um tempo. Vai demorar para você chegar nesse nível aqui, né? Tem alunos nossos que já estão fazendo... Porque a gente entrega, junto com a imersão, uma mentoria de como fazer anúncios no Google, né? Tem alunos nossos que... Eles já estão fazendo anúncios e tudo mais. Tem alunos nossos que ainda nem quiseram, por enquanto. Não, tá bom, vou esperar mais um pouco. Tá, é uma decisão que eles vão ter que tomar. Só que é uma coisa de cada vez. Não dá para você fazer anúncio sem você entender como é que funciona a parte gratuita lá do Google. Se você não está configurando ali da forma correta gratuita, quer dizer que quando você colocar anúncio é capaz de você perder dinheiro. Então é melhor nem fazer. É de novo aquela questão de pegar atalho, né? Opa, vou colocar 20 reais, vai gerar
10 mil aqui para mim. Não. É. Faz o simples primeiro e aí você vai evoluindo. Exato. Tem um caso lá no grupo que, depois da mentoria de marketing, eu não lembro o nome do aluno agora, mas ele tinha colocado para rodar um valor pequeno ali, R$20. Nos 7 primeiros dias já tinha dado resultado. Ele pegou 2 apartamentos para fazer. Foi, acho Dois que foi 4.800 de retorno, um negócio assim. Foi. É claro, a gente não pode prometer nada aqui, né? Porque assim, ó, o que é o anúncio? O anúncio é você se posicionar de maneira pagar para o Google te colocar à frente de pessoas que estejam procurando o serviço que você vende. Uhum. Esse aluno nosso, ele fez da forma correta, claro. Ele fez da forma correta e a pessoa naquela semana estava procurando alguém para fazer a instalação. Era de automação residencial? Não lembro. Era de reforma. Era 2 apartamentos ali, não era, eu não lembro agora também. Mas ele estava ali e ele conseguiu gerar um resultado incrível com R$20 que ele investiu, porque a gente ensina como fazer isso e com R$5 por dia, né? Começando em R$5 por dia, claro. E aí, conforme você vai medindo, você pega e aumenta esse investimento e assim por diante. O que você tem que entender é o seguinte: o legal de fazer o anúncio no Google é que você consegue ver o resultado na hora. Então, por exemplo, investi R$100 e me retornou quantos contatos? Ninguém me ligou de volta. Fez alguma coisa errada. R$100 investido e ninguém te ligou de volta? Nem vai pedir um orçamento? Você fez coisa errada. Então você para. Mas tem que esperar R$100? Não, você pode testar isso com R$10, com R$20. E aí você vai testando e melhorando. Testa. Agora, eu vou entrar agora no Google sem conhecimento nenhum, vou colocar lá meu cartão de crédito ou pagar um boleto lá. É arriscado, né? Muito. Então faz a coisa simples. O que é a coisa simples? Não é o atalho. Faz o que tem que ser feito, o arroz com feijão, vai para o próximo nível, experimenta o próximo nível, a experiência do próximo nível, porque senão você vai saltar direto para o anúncio, aí o que vai fazer? Você vai ficar reclamando. Esse Google só quer saber de sugar o dinheiro dos outros. E aí uma coisa que tinha um potencial para dar muito certo, acaba não dando certo, porque, tentei, não deu certo, não vou fazer mais, mas tem todo jeito errado. Ele se frustra com o negócio, e aí ele questiona todos os outros processos. Volta aquela história, né? Mas eu tenho o site. Por que o pessoal não me... O site está lá, né? Colocando Eletricista Souza, por exemplo, que a galera não procura dessa forma, ou coloca o www no cartãozinho de visita. Não adianta. O site ele tem como objetivo de geração de valor percebido para quando você está no processo de negociação, ou seja, do fechamento inevitável, mas... O site também é importante para você se posicionar no Google, mas você tem que fazer a coisa certa no site. Tem que fazer a coisa certa. E aí é um jogo que vem depois dos anúncios. De falar de SEO, a gente nem fala isso ainda para os nossos alunos, porque ainda não está no momento. A gente já está desenhando um próximo treinamento, uma próxima imersão, que vai ser um próximo passo para quem já se tornou eletricista classe A, que é a expansão, né? E assim... Mas essa expansão é só para quem já está no nível de escala. Cara, eu já estou em 50 mil por mês e quero ir para o próximo passo. Mas é outro jogo. Né? O site é importante você ter, gera um valor percebido, mas o site ele não substitui os anúncios. Hoje a gente tem site? Temos. A gente faz anúncio? Pra caramba! Não substitui, uma coisa não substitui a outra nunca. A gente tem site, faz anúncio, tem Instagram, tem 2 Instagram, que do Everton Moraes também do processo, do nosso marketing. Ele já foi um dia, ele foi pessoal, agora não é mais, né? Ele é de geração de conteúdo. Tem Facebook, tem LinkedIn, tem TikTok, ou seja, uma coisa não substitui a outra. Pode ser uma gera mais resultado, outra gera um pouco menos, mas estar em todas as mídias. Olha só, a gente fazendo podcast aqui, estando em todos os locais, que é para quê? Para ter o nosso cliente, você que está ouvindo, assistindo a gente, né, em contato em todo o ambiente que você tiver, em contato com a nossa marca, porque um dia você vai estar na imersão. Você não é besta, você quer estar na imersão. Quer se tornar um eletricista classe A. Você merece se tornar um eletricista classe A. Você merece se tornar um eletricista classe A. Ouça isso e guarde isso.
inevitavelmente, você tem que se transformar em um eletista classe A, porque enquanto você não se torna, outras pessoas estão se tornando e pode ser que uma dessas outras pessoas seja seu concorrente. Então, fica atento, tá bom? É isso aí, Victor? É isso aí, Everton. Bom, ó, foi interessante esse podcast de hoje. Eu tô com uns contatos aí, tinham pessoas que vão participar do podcast em um futuro breve. Essa galera mal perde por esperar o que a gente vai fazer aí nesse podcast Eletricista Classe A. Vai ser interessante. No mínimo curioso. Vai ser bem interessante mesmo que nós estamos desenhando aí. Então é o seguinte, se você está assistindo nosso podcast agora e veio até aqui, até o final, manda uma mensagem lá no nosso direct da Sala da Elétrica, do Everton Moraes. Manda nos dois, né? Manda, sei lá. E fala assim, Everton, eu vim do podcast, eu achei massa pra caramba, já coloquei em prática, porque o que eu quero é que você tenha um orçamento aprovado. Teve um orçamento aprovado com as nossas técnicas? Tira uma foto do seu orçamento aprovado e manda pra gente. A gente vai rasurar o nome do cliente, o seu nome se você quiser, claro, né? Os telefones e tudo mais, mas a gente vai postar para mostrar que vocês estão tendo mais orçamentos aprovados. Certo? Top demais, certinho. É isso, leões, é isso. Futuros eletricistas classe A, espero vocês no próximo podcast Eletricista Classe A, na próxima quinta-feira. Que horas? Não tem horário. A próxima quinta-feira sai o podcast. Aí a gente avisa vocês onde? No Telegram, no YouTube, no Instagram. No YouTube, no YouTube sai também, né? No Instagram e tudo mais. Aliás, se você está assistindo a gente aqui também no YouTube, vendo o episódio completo, não esquece que a gente tem também alguns cortes importantes que a gente coloca lá no YouTube da Sala da Elétrica. Ok? Aliás, se você está na Sala da Elétrica, também tem o completo que está lá no podcast Eletricista Classe A. Beleza? É isso aí. É isso aí. Como é que fala? É isso aí. E vamos fechar mais orçamento. Vamos fechar mais orçamento, é isso aí. E valeu. E valeu.